Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe, a Virgem Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Qual a origem desta devoção das 1000 Ave-Marias? Bom, a tradição nos remonta aí ao século XV, 1445, a um fato ocorrido com Santa Catarina de Bolonha. Diz que foi essa freira Clarissa, essa mística do século XV, cujo corpo se encontra incorrupto, não é? Até hoje. Ela foi a primeira, foi no coração dela que o Espírito fez brotar esta devoção. E na noite de Natal, 25 de dezembro de 1445, Catarina estava em oração meditando o mistério do nascimento de Jesus, recitando as 1000 Ave-Marias, quando Nossa Senhora lhe apareceu e colocou o menino Jesus em seus braços. E a história frisa de maneira precisa, por 15 minutos. A partir daquele fato prodigioso, as freiras daquele mosteiro mantiveram então um costume, uma tradição de toda noite de Natal recitarem as 1000 Ave-Marias. Um costume que aos poucos foi se difundindo, foi se propagando, porque tamanhas graças que eram alcançadas. Quando uma devoção, uma prática, ela dá certo, não é no sentido de graças que são alcançadas, o normal é que ela se propague. Então começou a se difundir por toda a Europa. Essa, então, é a origem, A história nos conta este fato como a origem desta devoção das 1000 Ave-Marias. Mas como se não fosse o bastante, no século XX, na aparição de Nossa Senhora Rosa Mística em Montichiari, na Itália, para a vidente Pierina Dilli, Nossa Senhora pediu a recitação das 1000 Ave-Marias. Uma aparição onde Nossa Senhora aparece com 3 rosas a essa altura, branca, vermelha, amarela, simbolizando, pedindo oração, penitência, sacrifício. Uma aparição em que Nossa Senhora nos convida a rezar pelos sacerdotes, pela vida consagrada em especial, pedindo reparação, e ela pede que seja rezado, dentre outras práticas devocionais, as 1000 Ave-Marias. Um outro aspecto também que eu queria frisar, o movimento sacerdotal mariano, do padre Gobi, fundador deste movimento, também teve um importante papel na difusão deste super rosário, como é chamado. As 1000 Ave-Marias é um desdobramento do rosário, porque contemplamos os 4 mistérios, recitando estas 1000 Ave-Marias. E na mensagem de Nossa Senhora, era locução interior que o padre Gobi, ele tinha, Nossa Senhora se comunicava com ele dessa forma. E na mensagem do dia 24 de outubro de 1984, Nossa Senhora pede que sejam intensificadas as orações. E ela diz: um dia de orações, um dia intenso de oração vale mais do que anos de discussões. O que nos faz lembrar de Fátima, não é? Quando Nossa Senhora nos dá a arma para fazer parar a guerra, rezar o terço. E Nossa Senhora diz: um dia intenso de oração vale muito mais do que anos de discussões. E o movimento sacerdotal mariano, em alguns encontros, realizando o cenáculo, não só recitavam o terço, mas começaram também a recitar as 1000 Ave-Marias, quando era possível, e começaram a propagar também essa devoção das 1000 Ave-Marias. Ainda não se deu por satisfeito? Pois eu quero chamar uma grande amiga do Instituto Hesed, uma grande amiga nossa, Santa Faustina. Sim, Santa Faustina era uma devota da recitação das 1000 Ave-Marias. Ela rezava. Eu vou partilhar com você um trecho do seu diário. Olha só o que ela fala no número 1413. Não só me preparava pela novena em comum, Santa Faustina está se preparando para a solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, ela diz: não só me preparava pela novena em comum, feita por toda a congregação, mas também procurava pessoalmente saudar Nossa Senhora 1000 vezes ao dia, rezando em sua honra 1000 Ave-Marias durante 9 dias. Meu irmão, era uma devoção também de Santa Faustina. E quantas graças vinham por meio desta devoção. Diz que esse costume se propagou de tal forma que sempre em grandes dificuldades, em grandes aflições, em períodos difíceis, sempre se recitava as 1000 Ave-Marias. Isso foi se difundindo a tal ponto que começou-se também, se preparava para uma festa de Nossa Senhora, para uma grande solenidade da igreja, como? Recitando as 1000 Ave-Marias. Hoje, quantos adotam esse costume com fé, com piedade, com devoção? Conheço uma família muito querida que
todo último domingo do mês eles se reúnem em família, né, para rezarem juntos as 1000 Ave-Marias e finalizam aquela manhã com Nossa Senhora com almoço em família. Olha só que maravilha! Isso nós podemos fazer. Não é? E não basta só, também tem um grande amigo do nosso Instituto Hesed que reza as 1000 Ave-Marias, na verdade reza muito mais do que 1000 Ave-Marias todos os dias, o nosso querido Padre Pio. Padre Pio é conhecido como o homem do rosário. Ele fala, o rosário é a grande arma. Com a arma do rosário se vence todas as batalhas. Certa vez o superior do Padre Pio lhe perguntou, Padre, quantos rosários você rezou hoje? Quantos terços? E ele disse, 34. 34 terços. Padre Pio passou da conta das 1000 Ave-Marias. Era uma prática comum. Certa vez lhe perguntaram, então, como é que o senhor consegue rezar tanto? E ele disse, como é que você consegue não rezar? Você pode até ser tomado por aquela tentação, mas é muito tempo, irmã Maria Raquel. É muito tempo, leva 3, 4 horas. Meu irmão, é um tempo super bem empregado. Imagina só, você está ali batalhando por a salvação da sua alma, da sua família, por todas as almas que lhe são confiadas. Você está rezando pela conversão dos pecadores, em reparação ao Imaculado Coração de Maria, ao Sagrado Coração de Jesus. Você está clamando pelo fim desta pandemia, porque quando Nossa Senhora quis parar a guerra, ela pediu que fosse rezado o terço. Nós colocamos a arma nas mãos de Nossa Senhora e ela vence essa batalha. Então, quantas graças, quantas pessoas têm testemunhado que têm vencido a ansiedade, têm vencido a depressão, têm vencido o medo, o pânico, recitando as 1000 Ave-Marias. Uma saudação angélica. E esta oração vocal, ela vai se tornando contemplação. Teresa d'Ávila vem nos falar sobre isso, a grande doutora da vida de oração. Vamos recitando essas Ave-Marias, vamos nos deixando possuir por esta saudação angélica e vamos contemplando os mistérios da vida de Jesus. Isso vai trazer um bem enorme para a sua alma, além de graças extraordinárias para você e toda a sua família. Lembra o que Nossa Senhora falou através do Padre Gobi, não é? Um dia de oração intensa vale muito mais do que anos de discussões. Alcança muitas, muitas, muitas graças. Então eu peço que a sua oração seja tão intensa quanto a sua necessidade. Precisamos muito, não é? Por que rezar 1000 Ave-Marias? Por que não rezar apenas o rosário? Porque nós estamos precisando de mais graças. Então nós vamos adentrar com mais orações. E claro, eu queria partilhar com você, é um testemunho pessoal, se você me permite, nesse sábado de manhã cedinho, já na iminência de começarmos a nossa oração, um testemunho pessoal. Certa vez, quando estava viajando em missão para São Paulo, antes de ir para o aeroporto, eu entrei na capela do nosso mosteiro. Me ajoelhei diante do Santíssimo Sacramento, eram 3 horas da madrugada. Fui me recomendar ao Senhor, fui recomendar aquela missão e peguei o diário de Santa Faustina, que está sempre em nossa capela, e abri o diário, né? De maneira aleatória, o Espírito Santo abre para nós. E quando eu abri, caiu exatamente nessa passagem que eu li para você, 1413, quando Santa Faustina fala da novena das 1000 Ave-Marias. E eu rapidamente entendi. Nosso Senhor deseja, durante essa missão, que eu realize esta novena. E eu pensei, mas no meio de uma missão, como é que eu vou conseguir rezar todos os dias as 1000 Ave-Marias? Mas Santa Faustina disse assim, já é a 3ª vez que estou fazendo uma tal novena a Nossa Senhora. No entanto, apesar de já ter feito 3 vezes na vida, 2 vezes durante o trabalho, em nada prejudiquei as minhas tarefas, cumprindo-as da maneira mais perfeita possível. Então, ela me deu essa chave, não é? Nesses dias não pronunciei nenhuma palavra que não fosse estritamente necessária, embora deva reconhecer que essa questão exige muita atenção e esforço, mas para honrar a Imaculada, nada é demais. Para quem realmente quer, nada é difícil. E foi uma grande graça conseguir rezar durante 9 dias em missão as 1000 Ave-Marias. E no último dia, entrando na igreja, né, Santa Efigênia, para um momento de adoração, quando eu recitei a última Ave-Maria, o meu rosário ele se partiu todo. As continhas do rosário se espalharam por toda a igreja. E eu entendi muito claramente. O Senhor disse, isso que o inimigo fez com o seu rosário era o que ele queria fazer com a senhora e a sua missão. Mas ele não teve acesso à missão. Ele não teve acesso ao projeto, aos planos de Deus. Por quê?
Ele ficou cego por causa da recitação das 1000 Ave-Marias, por causa do louvor que subia constantemente dos meus lábios, do meu coração, à Mãe de Deus. E eu lhe convido agora a adentrar nesse mistério, a rezar com fé essas 1000 Ave-Marias, na certeza de que você está empregando o seu tempo da melhor maneira possível, rezando. Por isso, talvez o Espírito Santo tenha lhe convencido sobre essa devoção, tenha lhe dado esse desejo de se tornar devoto de Nossa Senhora também por meio da recitação dessas 1000 Ave-Marias. Convide mais pessoas para estar fazendo essa experiência. Foi uma alegria, nos encontrarmos com Santa Faustina, São Padre Pio, com Nossa Senhora Rosa Mística. Que alegria! Agora é a sua vez de fazer a sua parte na evangelização. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam saber, conhecer a importância e a graça que é esta devoção. E eu tenho certeza que, assim como eu, você também vai ouvir muitos testemunhos de graças alcançadas por meio da recitação das 1000 Ave-Marias. E aqueles que Nossa Senhora conquista por meio deste super rosário, esses não a deixam nunca mais. Tamanha é o efeito que este super rosário produz nas almas daqueles que se deixam tomar por esta devoção. Compartilhe já esse vídeo. Foi uma grande alegria estar com você. Que o bom Deus nos abençoe. Fique com Deus.